Tudo bem com vocês? O pastor Michael viajou de novo e ele cometeu novamente a loucura de deixar eu falar. Então você já fica preparado aí. Fico muito honrado de estar aqui, muito honrado de falar aqui com vocês, meus irmãos da minha comunidade de fé. Espero que nós tenhamos uma noite muito boa aqui, falando da palavra de Deus. E eu queria começar pedindo para você abrir o texto de Filipenses 2, do verso 1 ao verso 11. Filipenses 2, do verso 1 ao verso 11. Estou lendo aqui na versão da NVT, caso você tenha outra, me acompanhe aí de qualquer forma. Diz o seguinte: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vamos orar? Abaixa sua cabeça e vamos falar com Deus de forma sincera, para que a gente fale, para que Ele fale com a gente hoje, para que Ele fale nos nossos corações, a gente aprenda, se renda a Ele novamente, que esse é o objetivo. Senhor Jesus, eu te agradeço por o Senhor já estar aqui desde o começo do culto, mostrar claramente a sua presença, claramente a sua preocupação, e nos ensinar e se revelar cada dia mais para nós, para que a gente com alegria, com amor, te adore em espírito e em verdade. Peço ao Senhor que o Senhor me use, Pai, para que eu possa falar da tua palavra, as verdades do teu Espírito Santo, e que a sua palavra enche o nosso coração de esperança, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Pessoal, se eu pudesse perguntar para você pessoalmente, para onde você está indo? Ou seja, qual o seu futuro? O que você espera daqui para frente? E se eu pudesse perguntar, depois disso, o porquê da sua resposta? Bem provavelmente, você me daria uma resposta que revela um dos maiores problemas da nossa atualidade. Mas para a gente ver que isso não é algo novo, isso sempre aconteceu, mas agora de forma mais intensa, o que nós lemos aqui agora, esse pedaço da carta de Filipenses, é um pedaço que mostra uma preocupação importantíssima de Paulo para os dias de hoje. Porque ele escreveu a carta, dentre muitos motivos, por exemplo, para agradecer a Paulo e Epafrodito, que são servos de Deus ali naquela comunidade que Paulo fundou, lá em Filipos, para ajudar ele, além deles agradecer o pessoal os filipenses por ter abençoado ele financeiramente quando Paulo precisou, no finalzinho da carta. A preocupação central de Paulo nessa carta aqui é dar uma exortação à igreja, para que ela se preocupe com o outro que estava lá dentro, porque havia dentro da igreja algumas discórdias que causavam um egoísmo e um individualismo muito grande, que é o que Paulo vai falar de partidarismo, né, em outras versões aí. Veja, para isso eu queria dividir em 3 partes esse texto aqui.
Vou tentar ser o mais rápido possível, mas vou do primeiro versículo até o verso 4, vamos falar de uma coisa. Depois do 5 até o 8 e do 9 ao 11, outras duas coisas. E essa primeira parte, ela é muito importante. Talvez aqui brota o desafio maior para nós aqui. Você percebe que Paulo começa com algumas perguntas, e Paulo é bom de fazer pergunta. E ele faz algumas perguntas que para nós, a nossa versão aqui, infelizmente, fica meio sem sentido se a gente não prestar bastante atenção. Ele pergunta assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria. Tem uma versão, que é uma versão assim, poética, se posso dizer assim, que é a versão da mensagem, né? Eu amo ela particularmente. A versão A Mensagem, lá traz de uma forma bem clara, assim, esse começo, e ele fala o seguinte: se vocês receberam algo por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, então completem a minha alegria. Desse jeito fica mais claro para nós entendermos. Mas o que significa completar a alegria de Paulo? Eu quero completar a alegria de Paulo. Pensa aqui que desafio. Ele fala o seguinte: completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, ou seja, amar e ser amado, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar. Veja que essas três coisas, por si só, já são desafios gigantes para nós. A gente não consegue amar mutuamente as pessoas que estão do nosso lado. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado e ela não for alguém do seu convívio, provavelmente você não consegue amar ela mutuamente. Se nós pensarmos bem e formos sinceros com a gente mesmo, a gente não consegue concordar sinceramente uns com os outros, muito menos ter a mesma forma de pensar para um trabalho e um propósito em comum. Esses três pedidos, por eles mesmos, já são incômodos. Na versão da Almeida Revista Atualizada, ele fala assim: olha, sejam unidos de alma. Imagina você sendo unido de alma com alguém da sua igreja, ou com alguém de fora da igreja também. E já é um desafio por si só. Mas o que significa na prática essas três coisas que Paulo pede? E aí ele explica no verso 3 e 4, onde ele faz dois paralelos. Eu queria te convidar para você ler agora. Lê comigo o verso 3 e o 4. Diz o seguinte: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Você percebeu que aqui ele faz dois paralelos? Olha que interessante. O primeiro paralelo que ele faz é o seguinte: ao invés de eu ser uma pessoa egoísta que tenta impressionar os outros para conquistar eles, eu sou uma pessoa que é humilde e considera o outro mais importante que eu. Primeiro paralelo. O segundo paralelo que ele faz: ao invés de eu ser alguém que preocupa só com os meus interesses, eu coloco os interesses do outro na frente. Esse é o segundo paralelo. Agora, seja sincero, vamos pensar juntos aqui. Esse pedido de Paulo, se nós pensarmos na nossa vida, ele é um pedido quase impossível. Nós não estamos falando de uma coisa que facilmente nós adaptamos. Eu não estou falando de uma ação. Paulo não está pedindo uma ação de amor mútuo, uma ação de concordância, uma ação de forma de pensar. Ele está falando de um estilo de vida. Pense que desafio incômodo é esse que Paulo nos deu. Pense aí, o que enche a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente, geralmente são os nossos interesses. Nós acordamos pensando naquilo que a gente tem que fazer para pagar as nossas contas, resolver os nossos problemas, cuidar da nossa família, o futuro dos meus filhos. E se sobrar tempo, eu penso, talvez, colocar o outro como prioridade em algum momento. Pense na fila do banco. Pense no trânsito. Coisas pequenas que mostram para nós o quanto a gente se coloca na prioridade o tempo inteiro. É muito doido isso. Mas agora, além da gente acordar pensando nas nossas coisas, a gente ama mutuamente, ou seja, a gente ama e é amado, somente, e olha lá, alguns poucos amigos que a gente tem convivência, ou aquelas pessoas que moram junto com a gente em casa. A gente concorda sinceramente com as pessoas que concordam com a gente. A gente tem a mesma forma de pensar, geralmente, com quem tem as mesmíssimas opiniões que nós. Deixa eu só fazer uma observação aqui. O que Paulo está pedindo para nós não é uma uniformização da igreja, como se todos tivessem que ter a mesma opinião e os mesmos pensamentos, mas uma mesma forma de pensar não é a forma de pensar do pastor, dos presbíteros, ou mesmo de Paulo. É a forma de pensar de Cristo, porque em outro texto ele escreve que nós temos a mente de Cristo.
E é esse mesmo Paulo que em 1 Coríntios 12 e Romanos 12 fala da unidade apesar da diversidade, cada um tendo o seu lugar no corpo de Cristo. Então não é uma uniformização que ele pede, mas ele está falando de uma mesma forma de pensar, o mesmo propósito no qual nós aqui, comunidade vivendo, estamos unindo para seguir um rumo, amando-se verdadeiramente, amando mutuamente uns aos outros. Esse desafio incômodo que Paulo faz, ele mostra para nós a nossa dificuldade de alcançar isso, porque além de eu acordar pensando nas minhas preocupações, eu durmo pensando no meu amanhã também. Dificilmente eu vou dormir pensando assim, amanhã eu vou colocar alguém como prioridade. Amanhã eu vou doar a minha vida para outra pessoa. Eu vou ficar atento às necessidades do meu próximo. Dificilmente, porque afinal de contas, é eu quem vivo a minha vida e eu não vivo a vida de outro. Portanto, eu sou a pessoa mais importante para mim mesmo. Essa é uma conta lógica. Apesar de ser dura, é uma conta lógica. Agora, pensar nisso nos leva mais fundo ainda. Pensar nisso desvela uma coisa que fica encoberta em todos da vida cristã e mostra um dos maiores pecados da humanidade, que é chamado de egoísmo. O egoísmo ele é encoberto. Ninguém precisa ver o seu egoísmo. E o meu egoísmo, o nosso egoísmo. O egoísmo da humanidade é encoberto. Ele é mostrado em momentos de atrito, em momentos de dificuldade. Mas ele se mantém um dos maiores desafios da vida cristã justamente porque é só meu. Porque está dentro de mim. Agora, o que é o egoísmo? Essa pergunta precisa ser feita. O egoísmo não é uma ação isolada. O egoísmo é um estilo de vida. É uma forma de agir, uma forma de pensar, em que eu me coloco em primeiro lugar. É uma forma de viver no qual as minhas preocupações são a minha prioridade. E no final das contas, a sua vida é a sua própria prioridade, porque afinal de contas é você que está vivendo. Esse negócio do egoísmo, ele é tão profundo em nós, que se nós pararmos para pensar, a gente é refém dele. Pense que até para um egoísta falar assim, eu quero deixar de ser egoísta, a partir de hoje eu não sou mais egoísta. Ele está sendo egoísta por tentar fazer sozinho aquilo que ele não consegue. Pense que até para uma pessoa egoísta falar assim, agora eu quero ser humilde, quero ser uma pessoa que me doa, eu não preciso de ninguém para ser humilde, eu vou tentar a partir de agora, eu vou ser humilde do meu jeito. Ele já não está sendo humilde mais. É interessante porque isso mostra que existe uma forma que a gente pende naturalmente a ser, que é egoísmo. O egoísmo é parte da nossa natureza pecaminosa. Porque um dia o homem, a humanidade, representada por um homem e por uma mulher, Adão e Eva, deram as costas para Deus, colocando os seus próprios interesses e os seus próprios desejos na frente dos interesses e dos desejos de Deus para a humanidade. Isso fez com que, a partir daí, a nossa inclinação para o mal e para o egoísmo só aumente. E nós vivemos de forma egoísta. Isso é uma coisa... nós percebemos isso claramente. O egoísta... Eu não sei se você já falou isso, né? Eu já falei. Confessando meu pecado aqui na frente da comunidade. Né? Eu não sei se você falou isso, mas o egoísta ele costuma falar mais ou menos o seguinte. Olha, eu só tenho para mim... Eu não tenho suficiente para os outros. Ou pior, eu não tenho nem para mim, quanto mais para os outros. Por que a pessoa fala assim? Porque ela presume que ela é mais importante que os outros. Ué. O egoísta ele briga com as pessoas porque saiu do padrão dele. Porque ele só concorda com quem pensa exatamente da mesma forma que ele. O egoísta é aquela pessoa que luta com todo o seu suor e com toda a sua força para dar o melhor para ele mesmo e para quem mora com ele. Porque o restante não é tão importante. A pessoa se sacrifica, se mata de trabalhar para pagar a faculdade dos filhos. Só que nem pensar em abençoar uma pessoa que nunca vai ter condição de fazer uma faculdade. Engraçado isso, né? Mas, acima de tudo, gente, o egoísta é aquela pessoa que desconfia de todo mundo, menos dele mesmo. O cara desconfia de todo mundo. Tudo ao seu redor é desconfiável, se essa palavra existe, né? Mas ele mesmo não se desconfia. Não existe nada de errado com ele. Porque ele continua sendo a prioridade da vida dele.
Lembra que no início eu falei assim, se eu pudesse perguntar para você qual é o seu futuro, para onde você está indo, você me diria mais ou menos um dos maiores problemas da humanidade? Bom, eu estava me referindo ao egoísmo. Se você parar para pensar, a nossa sociedade está cada vez mais individualista e cada vez mais egoísta. A gente não consegue mais produzir pessoas que não pensem em si mesmas em primeiro lugar. E a gente molda o nosso futuro, a gente molda a nossa forma de pensar para frente somente a partir das nossas prioridades. O pastor Tim Keller, eu sou fã dele, fui lá ver ele esses dias que ele esteve aqui em São Paulo. O pastor Tim Keller, ele tem um livro incrível que chama Deus na Era Secular. E lá ele fala assim que a nossa sociedade não consegue mais produzir pessoas que se autossacrificam, que se autorrenunciam. Nós estamos cada vez mais individualistas e cada vez mais egoístas a ponto de não conseguirmos mais produzir pessoas virtuosas para viver em sociedade, se doando e perdoando as pessoas, por exemplo, que é um ato de autorrenúncia. No livro dele ele escreve assim, a mensagem da cultura é essa: não tente conseguir o apoio dos outros, apoie em si mesmo, pois você está fazendo o que quer e deseja continuar assim. Se você quer ser assim, e não importa o que os outros pensam. É isso que é o coração do individualismo e do egoísmo hoje. Você parar para pensar, nós falamos assim para os jovens, eu sou jovem, eu já ouvi isso. A gente fala assim, você tem que pensar em você mesmo, vai atrás dos seus sonhos, você consegue. Pense em você primeiro, não fica apoiando os outros, não fica esperando os outros te ajudar, não procura ajuda de ninguém, vai atrás sozinho, você mesmo. Você sozinho consegue. E ao mesmo tempo a gente pede para esse jovem ser uma pessoa perdoadora, ser uma pessoa reconciliadora, coisas que demandam autorrenúncia. É uma contradição. Nós estamos criando pessoas que não conseguem suportar boas virtudes que Jesus nos ensinou. A nossa sociedade não consegue mais produzir pessoas que vivem um estilo de vida de autorrenúncia, um estilo de vida de autossacrifício. Porque assim como o egoísmo, o autossacrifício também é um estilo de vida. Só que o egoísmo, ele mostra para nós que nós nos colocamos no centro de todas as coisas. Isso para nós cristãos é um grande problema. Porque o egoísmo não é só uma coisa que afeta a gente, mas o egoísmo é uma coisa que me tira o olhar de Jesus Cristo, que é o centro de todas as coisas. Eu me coloco como prioridade até mesmo da minha vida com Deus. Muitas vezes nós pedimos a Deus para fazer aquilo que nós precisamos. Os nossos pedidos são de acordo com a nossa prioridade. Nós pegamos as categorias do egoísmo e transferimos para a nossa vida com Deus e vivemos de forma egoísta a nossa relação com Deus. A nossa sociedade não consegue mais produzir pessoas que não pensem em si mesmas para viver. Nós não conseguimos mais ser pessoas virtuosas a ponto de desenvolver o autossacrifício. Bom, isso leva para a segunda parte, que é do verso 5 a 8. Eu queria ler com vocês aí. Porque agora, é como se Paulo estivesse respondendo a pergunta assim, então onde que é? Como conseguimos? Qual é a fonte da unidade? Qual é a fonte da humildade? Qual é a fonte do autossacrifício? Se no final das contas o homem está preso num labirinto chamado pecado, e o egoísmo é uma das amostras do pecado, o homem não consegue sair disso sozinho. Como eu já disse, imagina um egoísta dizendo, agora eu vou sair do egoísmo, eu vou parar de ser egoísta. Se ele tentar por si mesmo e não aceitar nenhuma ajuda externa, ele já está sendo egoísta de novo. Ele está num labirinto sem fundo. É necessário uma luz que ajude ele a sair desse lugar. E é para isso que Paulo escreve esses próximos 4 versos aí. Ele diz o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Essa parte da Bíblia, para mim, é das mais lindas, é que reside uma das coisas mais bonitas da fé cristã. Aqui é onde nenhuma outra religião, nenhuma outra fé chega perto. Aqui é uma das coisas mais belas que existem na Bíblia, que é o esvaziamento de Jesus Cristo. Você sabe o que significa isso?
Eu acho que em plenitude nós nunca vamos saber o que significa isso. Mas parte disso sabemos. O que significa o esvaziamento de Cristo? Significa que o Verbo eterno, aquele que é a segunda pessoa da Trindade, aquele que sempre existiu, que na verdade não existe, que ele não existe, ele é, porque a existência é sua criação. O tempo é sua criação, ele não envelhece, ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém. O Verbo eterno, que sempre foi Deus e teve toda a glória, todo o poder e toda a honra, aquele que nunca precisou comer e beber, nem fazer xixi, aquele que é sempre autossuficiente, aquele que tem todos ao seu dispor, aquele que tem todo o poder sempre, aquele que tem toda a beleza, tem todo o conhecimento, tem toda a sabedoria, ele é a própria sabedoria, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas e para a qual foram criadas. Este mesmo Verbo eterno decidiu ser um homem. Esse mesmo Verbo eterno decidiu ser uma criança. O Verbo eterno se encarnou, e o sacrifício de Jesus não começa na cruz, começa na barriga de Maria, aonde ele se sujeitou ao tempo e viveu 33 anos. Onde ele precisou de uma mãe na sua forma humana para ensinar ele a comer, a andar, a vestir. Ele que é a própria sabedoria precisou de alguém ensinar ele a falar, a escrever, a ler. Ele que é a própria palavra precisou aprender a palavra. O nível de sujeição de Cristo ninguém nunca viu. É um marco na história. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Isso mudou a história. E quando eu olho para a verdade, essa verdade assombrosa, de que Jesus Cristo, o Verbo eterno, se encarnou na forma de um homem como eu e como você, que é finito, que é pequeno, que é um pó. E quando o Espírito Santo me convence de que a encarnação, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo foi por amor a mim e a você, o que nos resta então? Me resta entregar. Me entregar totalmente. Me entregar totalmente. Se há uma verdade que muda a vida de todas as pessoas, é a verdade de que o Deus infinito, grandioso, poderoso, se entregou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por causa de mim e por causa de você. Que verdade grandiosa. O homem que estava num labirinto de egoísmo, agora vê uma luz de alguém, e na verdade o único capaz de fazer um auto-sacrifício que seja significante. Porque se eu e você se sacrificar pelo outro, não vai valer nada. Mas o próprio Deus se sacrificando por homens. Isso sim é um absurdo. Isso muda a história. Isso muda a nossa perspectiva. Isso muda as minhas prioridades. A partir disso, a minha vida tem que ser outra. Isso muda tudo dentro de mim. Porque eu descubro que em Cristo eu tenho tudo que eu preciso. Eu já ganhei tudo que eu preciso. Porque veja, se um dia eu passar fome, ficar sem carro, sem casa, sem família, e morrer na miséria de forma bem sofrida, ainda assim, em Cristo eu tenho tudo. Eu tenho a vida, vida eterna, vida em abundância. Tenho um relacionamento com o Deus verdadeiro. E que esse fragmento de vida aqui vai me levar à esperança de uma vida eterna. Ainda assim teria tudo. Mas pensa em nós temos tudo, e ainda temos o tudo verdadeiro, que é Cristo Jesus. Veja, com essa verdade, se nós temos tudo em Cristo, nós temos capacidade de viver não mais para nós, mas viver para Deus e para as pessoas. Viver para Deus e para as pessoas. É a partir dessa verdade de que Cristo se auto-sacrificou e se entregou por mim e por você, é que as palavras de Mateus 16, que diz assim, ó, se alguém quer vir após mim,
renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, faz sentido. Antes da verdade que Cristo se entregou, isso aqui são palavras vazias. Com a verdade de que Ele se entregou por mim, eu consigo me entregar por Ele. E aí, 1 João 3,16 também faz sentido, quando ele fala assim, que nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos outros. Veja que lindo. É a partir dessa verdade que eu consigo me entregar. Porque antes dessa verdade, a escuridão, um labirinto de egoísmo, a minha vida para mim mesmo e eu como prioridade. Mas quando Cristo me mostra o caminho, Ele não é só um modelo, mas Ele é o Deus que fez e que possibilita eu viver dessa forma. Isso muda tudo. Isso muda meu estilo de vida. Mas tem uma terceira parte que eu queria que você prestasse atenção, que é muito legal. Do verso 9 ao 11, Paulo ele termina essa primeira parte, Filipenses 2. Ele tem uma estrutura que tem uma lição de vida para nós aqui que você não imagina. Percebe que a primeira coisa que ele faz é expor o problema da igreja, falando o que eles deveriam fazer para completar a alegria dele. A segunda coisa que ele faz é apontar Jesus como um modelo. E a terceira coisa que ele faz é não deixar Jesus só como modelo, mas glorificar Ele como Deus e mostrar a esperança futura. Veja como isso é importante. Vamos ler comigo aí do verso 9 até o verso 11. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus ao Pai. É interessante que Paulo não para num Jesus modelo. Lembra do vídeo hoje? Hoje o vídeo foi bem legal. E no começo a primeira pergunta é assim: eu consigo aceitar Jesus como um modelo moral? A gente consegue, né? A gente gosta de Jesus como aquele que eu posso imitar. Mas Paulo não para por aí. Não é só ter a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Ele continua apontando para a glória de Jesus como Deus. E o que isso significa para nós, afinal de contas? Significa que eu posso aprender a me auto-renunciar, a me auto-sacrificar pelo modelo de Jesus. Só que se isso não glorificar a Deus, eu permaneço egoísta, porque a glória é minha. É interessante que Paulo termina essa primeira parte mostrando a glória de Jesus como Deus e não só como um modelo moral, mostrando para nós que o nosso auto-sacrifício, as nossas ações pelo outro, não podem ser para nós, não pode ser uma ação meramente. Ela tem que ser uma ação que aponta para Cristo Jesus como Deus e a esperança futura, de que um dia todo joelho se dobrará diante dele. E é por isso que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Eu dobro o meu joelho para orar, mas também me renuncio pelos meus irmãos, porque um dia Cristo mostrou para mim, na cruz, que Ele vai voltar e eu viverei uma vida plena com Ele. Olha que interessante. A primeira coisa do que isso significa para nós, de Paulo, mudar a direção para Jesus como modelo, para apontar Ele como glória de um Deus verdadeiro e apontar para a esperança futura, é que o autossacrifício, se nós aprendemos ele somente como ação, e eu posso aprender como ação, tem muitas pessoas que eu conheço que não conhecem Jesus, mas que conseguem fazer boas ações maravilhosas. Na verdade, a gente perde para eles feio, né? Para muitos aí. Agora, a questão é, a motivação pelo qual nós fazemos isso, é a motivação para glorificar a Jesus Cristo como o modelo que fez isso? Ou é só uma ação de promover autossacrifício? Porque pode ser também. Mas a segunda coisa é que a minha ação de autossacrifício e o meu estilo de vida de autossacrifício, ao invés do egoísmo, ele é bem sucedido, se nós podemos dizer assim, quando ele aponta para a esperança futura de uma vida onde esses autossacrifícios não serão necessários mais, de que nós viveremos em harmonia, em amor pleno. E veja que é essa a nossa esperança. Você percebeu que a nossa sociedade, né, como eu já falei, está tão individualista, tão egoísta, que esse papo de vida eterna, céu, esses negócios assim, ele ficou meio antiquado, né? É como assim, se não tivesse tanta importância mais, porque a gente quer assim, a vida nossa, Jesus, a gente gosta de Jesus porque ele faz o bem para nós, né? Mas quando nós pensamos na esperança futura e o motivo pelo qual ele nos libertou de fato,
Aí reside a beleza do Evangelho. Aquilo que nós tanto ansiamos. Eu acho que é como é dito na palavra. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O reconhecimento de uma vida egoísta, de uma vida individualista, ele requer uma vida futura de plenitude, onde a nossa vida hoje, ela será saciada por um Cristo que mostrou na cruz a plenitude que há de vir. Para a gente finalizar, eu queria que você pensasse aí. Claro que isso já é um desafio por si só. Nós temos um estilo de vida, adquirimos um estilo de vida de autossacrifício, de autorrenúncia pelos outros. Pense, por exemplo, em ouvir as pessoas. Ouvir é um ato de autorrenúncia. É você renunciar ao seu direito de falar para poder ouvir. Sofrer com o outro é um ato de autorrenúncia. Quando você tem o direito de ser feliz ali, o direito de estar alegre no seu momento, mas escolher viver com outro momento de dificuldade. Perdoar é se autorrenunciar. É se autossacrificar por algo que te feriu, que te machucou, que te doeu, mas fazer a pessoa, dar o direito a ela de nascer de novo dentro do seu coração. Veja como exemplos pequenos podem mudar toda a nossa vida, quando o nosso estilo de vida, ele mostra, ele é por meio daquilo que Cristo fez por nós. E esse é o maior desafio. Mas como Paulo ele não está falando para uma pessoa, porque senão nós seríamos individualistas, né, usar o sermão só para a sua vida, pensa que ele está falando para uma comunidade, ele quer que aquela comunidade tenha unidade. Imagine se nós aqui, não estou falando nós cristãos, da igreja invisível de Cristo, nós aqui, você, eu, nós aqui. Imagine se nós aqui adquiríssemos um estilo de vida por meio do autossacrifício, da autorrenúncia, para aquilo que Cristo fez para nós, apontando para a esperança futura, como Paulo fez aqui na sua estrutura. Como será as pessoas que vivem ao nosso redor? Como será a reação das pessoas que trabalham com a gente? Como será a reação da pessoa que senta no seu lado no domingo? A começar de nós, que vivemos aqui. Estamos participando da mesma comunidade de fé. Somos irmãos em Cristo. Para as pessoas que virão, que conhecerão a Cristo por meio do nosso estilo de vida, que subverte a cultura, que subverte a sociedade individualista e egoísta, que não consegue mais produzir pessoas virtuosas. E quando nós formos assim, Jesus será glorificado como um Deus, não só como modelo, um modelo moral a ser seguido, mas como Deus verdadeiro, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, porque Ele é a plenitude da graça, da harmonia, da paz e do amor, no qual nós aqui, no autossacrifício, temos só resquícios da eternidade. Esse é o nosso desafio. Um desafio pequeno, talvez, né? Mas um desafio que mudará, com certeza, a vida das pessoas que vivem ao nosso redor. Eu queria que a gente orasse sobre isso. Vamos orar?